Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta segunda-feira vai tratar da rodada do final de semana, vai tratar também da contrariedade de Guerreiro estando no Internacional, vai tratar de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana no meio da semana. Enfim, nós temos muitos assuntos, mas antes deixa eu lembrar, ajude você também, nova campanha social dos auditores fiscais. Tá rolando, que está movimentando a sociedade gaúcha para ajudar quem mais precisa neste momento difícil pelo qual estamos passando. Conheça mais informações sobre a campanha aqui em nossos veículos e também no site www.sindifisco.rs.org.br. Tá legal? Vamos participar, o Sindifisco está propondo essa campanha e é hora da gente ser solidário com aquelas pessoas que estão necessitadas e que lamentavelmente são muitas pessoas que estão precisando do auxílio de todos nós. Isso é o recado inicial que o Sala de Redação quer promover para você. E agora um informe especial da Prefeitura de Canoas. O desemprego e a crise, que a pandemia geral abalam a economia, trancam os negócios e o pior, está complicando a vida de muita gente. Por isso, a Prefeitura de Canoas lançou o Auxílio Emergencial Canoense, um cartão que distribui R$200 mensais por 3 meses. Este auxílio já está ajudando 5.000 canoenses. E ele chega nessa hora difícil para garantir o arroz, o feijão na mesa, produtos de higiene e até rações para os bichinhos de estimação. Tem ainda R$92 em Vale Transporte. E o auxílio emergencial canoense inclui também um curso de qualificação profissional. Agora preste atenção. Antes de receber auxílio, a pessoa vai ter que dar a sua parte também, ajudando a cidade com serviço comunitário. Que bela ideia, né, gente? Então, prestou o serviço, está na mão o auxílio. O Auxílio Emergencial Canoense é um fôlego para quem está no aperto. É a Prefeitura de Canoas trabalhando para ajudar quem mais precisa, com mais uma ação para Canoas retomar o desenvolvimento. E este foi um texto da Prefeitura de Canoas, que tem o prefeito Jairo Jorge no seu comando. Muito bem. Adroaldo Guerra Filho, foi o gramado? O que significou, ou o que dificultou uma melhor atuação do Inter? Podemos começar por aí? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O gramado realmente ajudou, Pedro. Mas o gramado é para os dois, né? Enquanto um joga no gramado ruim, o outro também joga. Né? Então, aquele negócio, quem se adaptou melhor? Se adaptou melhor aquele que soube lidar com a condição do gramado. Se não dá para te jogar tocando, se não dá para jogar valorizando a bola num gramado daqueles, e realmente é difícil de fazer isso, tu tem que ter um plano B. Qual era o plano B? O plano B é levantar a bola para a área e ver o que vai acontecer. Usar os lados do campo, daqui a pouco se congestionar mesmo na intermediária, botar ela no fedor para ver se alguém erra, se aparece a oportunidade para te concluir, para cabecear, essas coisas todas. Coisa que, aliás, o Inter foi fazer faltando 10 minutos para o final do jogo com o Galhardo duas vezes. Isso. Duas vezes. Então, tudo contribuiu. Eu faço uma outra pergunta, Pedro. Tem um jogador no Internacional que ele é jogador-chave. Chama-se Edenilson. O Edenilson caiu vertiginosamente. O Edenilson não consegue mais nem ser sombra do que ele vinha sendo no final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, quando foi eleito lá na CBF um dos destaques. O que está acontecendo com o Edenilson? Por que o Edenilson não consegue jogar? E uma outra pergunta. Quem é que mostrou evolução depois do Campeonato Brasileiro? Quem é aquele jogador que a gente diz assim, puxa vida, esse não estava jogando nada e esse melhorou? Nenhum. Então, é hora de parar, reciclar e ver o que está acontecendo. Não por causa do gauchão, que o Inter continua favorito, tem tudo para reverter o quadro no Beira-Rio. Mas logo ali na frente tem uma coisa chamada Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, aí o berro é diferente. E eu vou ser muito sincero, como geralmente sou. Nem Inter, nem Grêmio, neste momento, tem bola para ser campeão brasileiro.
Pois é. Potter, o que tu achaste dessa leitura do Guerrinha aí? Tem muita coisa que eu concordo com o Guerrinha, né? Principalmente a parte de que a leitura pro jogo de ontem deveria ser diferente. Todo mundo sabe da qualidade desse gramado. E sim, o Inter não tinha como jogar como ele quer jogar. E como ele vinha jogando contra adversários mais fracos, né? Eu fiz uma provocação aqui que eu estava esperando, óbvio, adversários mais complicados para ver se o time conseguiria render isso. Tá, mas então tu vai ficar numa eterna espera, Potter? Não, agora tem um tricampeão da América, tá num time frágil, tá? Mas é tricampeão da América na quarta-feira no Beira-Rio e depois pega esse mesmo Juventude, que colocou dificuldades pro jogo do Inter, que não foi jogado. O Inter não jogou como vinha jogando as outras partidas, porque o Juventude é melhor e porque o gramado não possibilita a troca de passes paciente que esse modelo necessita. Então fica tocando pra lá, pra cá, daqui a pouco abre um espaço, alguém quebra uma linha se movimentando, ou com algum drible, ou com algum lançamento, né? Então todo mundo sabia que o Táchira, o Esportivo e o Aimoré são times mais frágeis que o Juventude. Porém, se compreende que a qualidade do gramado inutiliza isso. Eu concordo completamente com o Guerrinha quando ele... Bom, se isso impossibilita, beleza, precisamos mudar. Porque os maiores treinadores do mundo, quando vão enfrentar algum tipo de adversidade, às vezes a adversidade é apenas o adversário, vide Pep Guardiola e o City contra o Paris Saint-Germain, agora recentemente, mudou o seu estilo de jogo, teve menos a bola no pé, tentou ser mais reativo em alguns momentos do jogo, então acho que essa foi a leitura errada. E eu concordo muito também com o texto que eu li do José Alberto Andrade, dizendo que para uma melhor compreensão e fechar melhor, que era alguma coisa que eu tinha já falado aqui, mas o José abrilhantou mais com as palavras, eu acho que não é o momento de experimentações de jogadores fora das suas posições. Eu acho que o Inter pode encaixar mais rápido se esses jogadores jogarem nas suas posições. Mas, Potter, onde o Patrick jogava e como ele jogava, não é exatamente esse modelo. Então que se troque o modelo um pouquinho mais devagar, né? Para esses jogadores entenderem, o Inter azeitar melhor e aí a máquina andar com mais fluidez. É isso, Pedro. Acho que tudo influenciou. Eu acho que esse seria o razoável, né? Tu tens um time que é vice-campeão brasileiro, que tem uma forma de jogar, que tem 4, que eu coloquei, entre aspas, volantes no meio de campo, homens fortes da marcação, mas que também consegue chegar no ataque, e daqui a pouco tu entra e muda tudo. Bom, isso pode dar problema, pode dar dificuldade. Leonardo, tu que gosta muito desse modelo, eu acho absolutamente legítimo achar, não tô criticando, pelo contrário, nem ironizando, tô só lembrando o seguinte, o Inter agora tem um negócio muito complicado, que é passar pelo Juventude, porque ele se complicou, e aí? O Inter vai precisar jogar, sair de uma marcação que foi muito forte. Ontem eu estava ouvindo o jogo, faço uma loucura, eu ouço o jogo no rádio e na TV ao mesmo tempo, né? A gente vai desenvolvendo essas habilidades. E em determinado momento... Eu sei, tu quer aprender com o Maurício Saraiva, com o Diogo Oliveira, eu sei. Com o Guerrinha, claro. Não, eu quero aprender sempre. Sempre. Tá precisando, eu sei disso. Não, precisa. Não, todos nós precisamos aprender sempre. Isso aí é eterno, né, Pedro? Mas, o Bagé precisa também, tá rindo de ti ali, eu tô vendo a cara dele. Vamos adiante, vamos lá. Não, eu não tô rindo, eu tenho cãibra facial. Parece que eu tô rindo às vezes, mas não. Cãibra facial. Aliás, aprendia muito com o Bagé também quando ele estava no comentário. Coisa de vô. Isso aí é cãibra facial, é coisa de vô. Essa cãibra do Bagé, Léo, não existia na época do Renato, agora, esses últimos tempos, Renato. A câmera facial dele era mais triste. Também é verdade. Ela tava com sono. É que as renatices deixavam o Bagé sério, agora as tiaguices não. As tiaguices fazem o Bagé É que agora o Bagé tem uma coletiva que explica o que foi certo e foi errado, né? Não é mais a arbitragem, o gramado, a altitude e mais todo o resto da explicação. Agora não, perdemos por causa disso, ganhamos por causa disso, isso precisa melhorar. Mas e eu te interrompi, Léo. Não vamos atrapalhar o Léo, eu tô gostando muito aí das tentativas de explicação do momento. Mas o que me pareceu ontem, Bagé, o gramado interferiu na ideia de jogo do Inter, né? E aí de trocar a ideia de jogo por causa de um gramado eu acho complicado, porque se ele vem desenvolvendo uma ideia de jogo, daqui a pouco tu chega pro jogador e vira uma chave e diz, a partir de agora vamos jogar com ligação direta, e foi o que o Inter fez também, né? Mas vamos mudar a nossa forma de jogar. Daí dá um nó na cabeça do jogador, porque o jogador ele não é máquina. Ele vem trabalhando, ele vem com conceitos, daqui a pouco muda tudo. Ele tentou aplicar o jogo num gramado que não permitia, mas teve uma marcação, não foi só gramado, óbvio, teve uma marcação do Juventude e a gente já projetava isso, porque o Marquinhos ele é um técnico que gosta muito disso, ele é um técnico estrategista. O Edenilson, o Maurício, por isso que eu falei da TV, o Maurício na TV expulsou em determinado momento do jogo. Pô, tu não citasse o nome do Edenilson, e é verdade. O Edenilson não apareceu para jogar, o Edenilson não foi à Serra. O Dourado não cumpriu a função dele de 5,
o Dourado não aparecia para jogar, o Dourado não era o homem livre, ou por vezes ele não vinha fazer a saída de 3. Ontem o Dourado deu tilt nele, porque o que ele vinha fazendo, ele não conseguiu fazer. Enfim, foi uma tarde de dificuldades do Inter. E aí no segundo tempo, quando o jogo estava mais ou menos equilibrado e que parecia se encaminhar para o 0-0, a origem do gol é um lance que é da imaturidade do jogador, do treinamento, de perceber que não pode fazer o que ele fez ali. A origem do lance do gol sofrido pelo Inter é um lateral cobrado pelo Juventude no peito do Maurício. É um lance bizonho. Até não, mas tem dois lances. Tem um gol e tem outro lance igual. Que o guri lá, o sorridente lá, adiantou demais por causa do gramado, Marcos Vinícius, e aí ele perdeu a chance e o Bloba foi lá e pegou. Dois lances iguais. Não, mas é que o lance do gol, Pedro, é no momento em que o Inter está com o jogo até controlado. Me parecia que o jogo está se encaminhando para um enfadonho 0-0. E o Maurício tenta dar um chapéu numa área conflagrada do campo. E aí ele perde a bola e arma o contra-ataque. E o Juventude rapidamente, um contra-ataque muito bem armado de manual. Mas foi um lance isolado em um segundo tempo que me parecia igual. Mas não foi uma boa atuação do Inter, há muito a melhorar. Mas aí que tá, não foi isolado. Tem um outro que ele perde. Sim, mas Pedro, quando tu avança tuas linhas, daqui a pouco o adversário vai entrar com um contra-ataque outro. É que esse especificamente do gol foi um erro individual do Maurício, né, que tenta dar um chapéu numa área que não pode dar um chapéu. Mas enfim, não é culpa do Maurício. Aliás, o Inter esteve mal, né, coletivamente. Tecnicamente o Inter não foi bem e agora vai ter de fazer esforço muito grande, porque o Juventude é um bom time, é bem armado, e ontem ele não teve o Guilherme Castilhos, que é muito bom jogador, e não teve o Kleberson, que é um zagueiro titular, um cara mais rodado, um cara de imposição. Então o Inter vai precisar parir uma bigorna no sábado. Bagé, e o Grêmio, Bagé, o que tu achaste? Olha, Pedro, eu tenho analisado o Grêmio, agora sob o comando do Thiago Nunes, levando em consideração todos os problemas que o Thiago Nunes recebe a partir da chegada dele, né? Que é uma pressão diferente, é um momento em que se cobra uma perfeição física, sendo que estava num período de transição de um novo preparador também, mas tem algumas situações que eu gosto no estilo desse Thiago Nunes que chega agora no Grêmio, porque uma coisa é a gente acompanhar a distância do Atlético Paranaense, a distância do Corinthians, agora a gente está no dia a dia e buscando informação, sabendo como é que funciona também internamente. Por exemplo, ele está se agarrando em algo que no futebol ele nunca será ultrapassado, repetição. Ele está repetindo o time. Inclusive, eu acabo, durante os jogos, indo para a rede social ali para ter uma percepção também do que está sendo dito, tanto por colegas quanto por torcedores. Em determinado momento tem uma crítica que está sendo feita para o Thiago Nunes, que é a seguinte: mas ele está fazendo as mesmas substituições que o Renato faria. Sim, até porque ele está com os mesmos jogadores que o Renato tinha. À exceção do Alisson, que se machucou, ele optou pelo Léo Pereira. Mas tem algumas coisas de posicionamento de jogadores que estão me agradando. Por exemplo, o Jean-Pierre, e a gente vai sim bater na tecla do Jean-Pierre, porque se espera do Jean-Pierre que ele seja o criativo, que ele seja o pensador desse time do Grêmio. O Jean-Pierre claramente está atuando numa faixa de campo um pouco mais única em relação ao que ele atuava na época do Renato. Que por vezes ele começava como um segundo atacante, daqui a pouco ele era meia e ele terminava o jogo lá como um segundo homem de meio campo. O Jean-Pierre está sendo um cara jogando um pouco mais num setor para frente, em que ele se preocupa muito mais em criar do que propriamente acompanhar adversário, até porque tem a colocação ali do Thiago Santos. Eu gostei dessa parte da repetição. É um Grêmio que aparentemente está marcando mais e melhor, é um Grêmio que consegue fazer uma marcação dentro do campo do adversário, e isso nós não víamos em alguns jogos passados. Então eu não estou empolgado assim, Pedro. Está me agradando a maneira que o Thiago Nunes está chegando no Grêmio. Eu ainda vou esperar um pouco mais, mas tudo que ele está recebendo, ele está conseguindo executar bem, Maurício. Principalmente parece que o time está pegando um pouco mais. Eu quero pegar esse gancho final da sua fala, porque o Thiago Nunes veio, me parece, justamente para essa competência desprovida de plasticidade. Não é um objetivo prioritário do Thiago Nunes fazer o Grêmio encantador. Num primeiro momento ele está fazendo um Grêmio competente. Competente para ganhar, funcional, ganhar do Ipiranga em Erechim, fez 3-0, depois tomou 2 gols, que susto. Ele estava competente no Paraguai, toma gol e fica perto até de tomar uma virada, para isso tem goleiro, e ao final ganha o jogo de 2-1 com as trocas certas que fez. E contra o Caxias, ele fez o possível para o momento.
Eu acredito até que o time dele vai evoluir, Alex, em termos plásticos. Também em termos acredito. de toque de bola, porque o Atlético Paranaense jogava um futebol bom de ver. Mas nesse momento não é prioridade do Thiago Nunes e eu entendo por que não é, né? Ele está começando tudo de novo. Ele nem teria, nesse momento, uma sequência de trabalho para isso. Era um Grêmio que não vinha dando espetáculo, né? O que nós passamos, e aí no meu caso, enquanto torcedor, conversando com os torcedores, era exigir, Pedro, competitividade. E isso voltou para o Grêmio. Ah, não, mas voltou contra o Beltraninho? Sim, voltou contra os jogos que ele está enfrentando. Ele está enfrentando os jogos de um time que tinha uma dificuldade de armação, tinha uma dificuldade de espetáculo, como disse o Maurício, mas que não está faltando competitividade, que outrora estava, em alguns momentos, faltando ao Grêmio. Diogo Oliveira, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu acho, Pedro, primeiro, boa tarde a todos. Eu acho muito claro que o Thiago Nunes, ele chegou para atacar um ponto específico, que é o sistema defensivo do Grêmio. O Grêmio tomava gol de todas as maneiras. Tomou 4 do Santos, tomou gol do Palmeiras lá e aqui. O Grêmio tomava gol do Independiente Del Valle, escapou de 2 goleadas do Independiente Del Valle. E isso está expresso muito claramente em 2 jogadores. A fixação do Thiago Santos como volante, raramente passando adiante da linha da bola, e isso mexe na movimentação do Jean-Pierre e do Matheus Henrique. Eles viram meio-campistas indo e vindo, quando um vai o outro fica e assim por diante. E especialmente no Cortez lá do lado, que é até uma surpresa, né? Porque o Diogo Barbosa já está recuperado da Covid, já tem algumas partidas que ele fica no banco de reservas e o Cortez é repetido na lateral esquerda. E isso são 2 jogadores cuja ênfase é defensiva, para proteger melhor os zagueiros. Eu acho que o Grêmio, aos poucos, o Grêmio vai sair um pouco, já está saindo, na verdade, né? Porque o Thiago Nunes é só por diplomacia e habilidade, que ele diz que ele não vai fazer grandes mudanças em relação ao Renato, mas ele vai mudar muita coisa sim. Ele só não quer brigar com a estátua, tá certo? Ele é inteligente em relação a isso. As mudanças vão acontecer. E essas 2 indicam que o primeiro ponto de observação dele é se defender melhor. O Cortez, Pedro, tem em 200 jogos, eles tem 2 gols. Ele sempre foi um cara que mais defende do que ataca. Ele está de volta ao time, o imortal Cortez. Pois é, mas o Grêmio ontem já tomou um gol de um escanteio que a bola veio meia altura, não é nem bola alta. E aí, que zaga é essa? Não, e tem uma outra situação, né? O gol anulado do Caxias é um gol muito parecido, que gera uma confusão ali, um bate-cabeça ali dos zagueiros com o Thiago Santos. Essa bola sobra para o Tontini e o Tontini fuzila, e sem ter muito o que fazer o Breno. Mas foi um lance que gerou, como diz o Luxemburgo, uma confusão dentro da pequena área do Grêmio. Mas como disse o Diogo, quando chega o Thiago Nunes, ele na primeira entrevista depois da vitória contra o Ipiranga, ele deixa muito claro que ele chega e recebe um time que vinha de 2 jogos com um tipo de marcação, que era a marcação de zona do comandante, que não era nem o Renato, né, o interino, que era o Thiago Gomes. E ele deixa muito claro, olha, não teria como chegar e mudar isso de uma hora para outra. A minha leitura, quando ele diz isso, pegando mais um ponto do que disse o Diogo, ele está evitando qualquer tipo de ruído nesse momento para que alguém enxergue fumaça onde não tem. Tu quer ver como ele está evitando? Tá dando uma pancada no Renato. Então ele está sendo muito cuidadoso com isso. Fica claro na resposta dele, Pedro, que tem um problema a ser mexido na questão de marcação. E isso ele não consegue mudar em tão pouco tempo, né? Mas tu quer ver como ele não quer arranhar nada? Ele não levou o Ricardinho, ou ele não botou o Ricardinho, ele botou o Churim. Entrou Churim. Uhum. Tá. Ele botou o Lucas Silva, mas ele não tinha o Bobson e não tinha o Fernando Henrique. Quer dizer, ele tá girando com os velhos, o que eu acho que é um problema. Eu acho que ele tinha que... Também acho. Não digo abandonar esses jogadores, porque não é o caso. Mas ele levou o Luiz Fernando e deixou o Elias. Exatamente, é por aí, tu tá entendendo? Então ele continua com alguns jogadores que eram utilizados pelo Renato, cuja resposta é muito precária, tá? E não está utilizando aqueles jovens que estão pedindo passagem e que estão mostrando grande futebol e que pode fazer diferença. Mas enfim, é o começo, né? Bom, eu quero saber do Potter o seguinte, o Guerrinha disse que o Inter passa para a final do Campeonato Gaúcho, ele tem toda a convicção de que o Inter faz 2 gols de diferença no Juventude. É a tua convicção? O gramado atrapalha os dois, né, Pedro? Mas tem times que são mais atrapalhados, né? O Juventude é um time bem montado, com um treinador que tem inteligência de ler os adversários. E o papel do Juventude é esse. Vai ser difícil o Juventude ser protagonista dos jogos, né? Não é esse o estilo de jogo do Juventude. Principalmente isso aqui de 99 fazia isso. Esse não consegue fazer isso.
Então, é um belo teste pro Ramires, Pedro. Um belo teste. Porque aí não haverá nenhum tipo de desculpa, né? O jogo é nível do mar, o jogo é gramado. Eu não tô debochando das desculpas, eu acho que elas são cabíveis mesmo. Mas, de novo, a gente volta. Mas, Potter, tu falou isso aí contra o Tátira. Falei e sigo, porque esse é o começo de um trabalho. Num começo de trabalho, onde os resultados não aparecem, eu tenho certeza absoluta que o pênalti de ontem salvou muitas teses que estão sendo faladas sobre o Grêmio hoje. O Grêmio não domina o Caxias. Não atropela o Caxias. Não é disparadamente o melhor time da partida. Mas ganha a partida. O que a gente pede para o Ramires? Que se comece devagarinho para ganhar e depois as ideias começam a aparecer. Porque uma troca de ideia muito grande como essa, de um time reativo para um time que tem a bola quase todo o tempo no pé, e aí começam a aparecer algumas dificuldades, eu desconfio que o Moisés não é um jogador para esse tipo de jogo. Ele não foi espetacular com o Kudê e não está conseguindo ser agora, mas quando ele muito mais marcava, ele era o melhor Moisés. Assim como o Rodinei. Apesar de o Rodinei até começou bem essa temporada, né? Mas vai sair agora no final de maio. Então, Pedro, as coisas meio caminham juntas, entende? Do Inter e do Grêmio. Ainda mais que são dois novos treinadores, né? Só que um tem uma ideia completamente diferente do que tinha antes. O outro veio para parar arestas. O Thiago Nunes está aqui para parar arestas. O time precisa correr mais, precisa marcar mais, precisa sair e chegar mais rápido. Mas o Grêmio não veio para fazer um jogo de posição. Não tem discurso. Ele não a veio para diretoria mudar não falou estilo, isso. né? Ele não vem para mudar estilo. Não. A base do Grêmio, Ele não Bagé... vem para fazer uma grande ruptura, não vem. A base do lá Grêmio... Corinthians, né, Léo? Lá no Corinthians o Thiago Nunes teve que fazer uma grande ruptura, mudar completamente o modelo de jogo. Estou recebendo uma informação importante. Rafael Jacques é o novo técnico do Caxias. Já tinha saído essa informação? Sim. Não, ela não tinha sido oficializada, né? Agora mas tá já vai estar na arena domingo? Não. Deixa eu só dar um aviso para a direção do Juventude. Eu, ao contrário do que disse o Potter, eu penso que o Juventude está com um time muito fragilizado. Se não botar mais manteiga, vai sofrer do início ao fim no Campeonato Brasileiro, vai correr o risco de cair de novo. É um time muito limitado, entendeu? Não pensem porque ganharam do Inter ontem, não, porque... Não, o Juventude é esse Juventude que a gente viu na maior parte do Campeonato Gaúcho. Eu sei que mudou muitas peças, mas o Juventude precisa muito mais. O Juventude do ano passado, me parece até que era melhor do que esse Juventude está jogando a Série B. Se não botar sal nesse Juventude, o Juventude vai sofrer da primeira à 38ª rodada. Mas, Guerrinha, o Juventude, eu conversei esse tempos com o presidente Walter Dalzotto, o Juventude nesse primeiro trimestre, um time já com alguns jogadores de Série A, né, que ele buscou, e ele apostou na estrutura. Ele está reformando lá o Jacone, ele iria mexer no CT, não conseguiu, né, porque a grana está curta para todo mundo, mas o Juventude tem uma parceria com uma empresa de agenciamento de jogadores, LA Sports, que é do Luiz Alberto, um empresário, e eu acredito aí que vários jogadores vão chegar para reforçar, para engrossar, porque tu precisa, né? A competição é longa. Por exemplo, o Juventude já trouxe o Chico, que é aquele meia que foi do Atlético Goianiense, que é muito bom jogador. É bom jogador. É meio japonês, eu acho. Na verdade, é bom jogador. Esse é bom jogador. É paraguaia de origem sul-coreana. Esse é bom jogador. Bom jogador. Mas esse Juventude, Léo, esse Juventude que ontem jogou e ganhou do Inter, primeiro, foi mais vitória do Juventude do que derrota do Inter. O mérito começa em quem ganhou o jogo. Em relação ao primeiro jogo, que foi contra o terceiro time do Inter, melhorou muito, né, Maurício? Melhorou e agora o Guerrinha tem a razão. Quando se fala em Série A, o time que o Juventude tem hoje é base para a Série A. Se for este o time, ele vai sofrer para ficar na Série A. E eu até arrisco dizer que mesmo que venham reforços, o Juventude, diante do nível de investimento que os outros clubes podem ter e ele não, o Juventude vai correr risco o tempo inteiro, mesmo melhorando a qualidade do seu time. Vai correr menos risco, mas que correrá. Maurício, vamos combinar, com todo respeito ao Juventude, ao trabalho que o Juventude está fazendo e a retomada do Juventude, porque ele chega à Série A agora sem o aporte da Parmalat, por ele, né? Sim. Mas assim, a realidade do Juventude é não cair. Se o Bragantino, que teve o investimento que teve... Claro, não, o título dele é ficar em 16º. O primeiro, o segundo, o terceiro. Ele quer. Algumas estruturas, elas foram melhoradas de times que subiram num primeiro momento e que ocorreu o risco de cair. Por exemplo, Fortaleza.
Fortaleza se deu o luxo agora de contratar Ariel Holan, que saiu do Santos. O Fortaleza já tem uma outra estrutura em relação... Ele já não é mais a bola da vez para cair, né? O Cuiabá vai passar por esse menos o Ceará. O Fortaleza, para vocês terem uma ideia, o Fortaleza não tem um CT. O Fortaleza tem 2 CTs. 2 CTs. 2 CTs. O Fortaleza tem uma estrutura, tem uma gestão muito profissional, né, do presidente Marcelo Paz, e não é de graça que Fortaleza e Ceará estão assumindo protagonismo e fazem campanha. O Fortaleza até correu algum risco nesse ano, mas o Ceará estava na Copa Sul-Americana. Mas correu pela turbulência, né, Léo? E tem o Rogério Ceni no meio do presidente do Ceará é o mesmo. Mas eu vou te dizer, tu corre muito menos risco. Tu corre muito menos risco de ter, por exemplo, esse Covid danado aí se tu tiver Gimo, álcool, 70 aerossol. Claro, porque aí tu tem higiene nas mãos, monstro, né, Maurício? Aí é diferente. Monstro. Aí a proteção do álcool. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E tu sabe, Maurício, Gimo é qualidade comprovada. Tá sabendo, né? Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. E se tu tá procurando um ar-condicionado, meu amigo, tu tá procurando um split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, que quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e Frigelar. O rápido intervalo comercial, Eu também acredito como Guerra na reversão do Inter, pela qualidade geral do time e do elenco, mas tem que abrir a seguinte vírgula, que não é escudo, tá? É só para fazer justiça a este Juventude que ontem tanto estudou o Internacional, minuciosamente foi competente na estratégia. O jogo é de altíssimo risco para o Inter, porque o gramado bom que virá para o Internacional, virá para o Juventude que gosta de jogar com a bola no chão também. Então o contragolpe, para quem tem a velocidade do Capixaba, isso vai ser um sinal vermelho até o 90º minuto. Capixaba e o gurizinho, aquele que fez o gol também. Que Marcos Vinícius, Marcos Vinícius. Verdade. Bom, então vamos fazer o seguinte, o intervalo comercial nós vamos falar disso, do risco que corre o Inter e também da questão do Guerreiro, né? Tudo isso, assuntos importantes que estão fixados ali dentro do Beira-Rio, nós voltamos em seguida. 1h36, estamos de volta. Eu quero pedir licença para vocês, porque hoje uma empresa muito bacana, séria, ética e profissional está completando 24 anos. Tive o prazer de conhecer pessoalmente a operação e olha, todos os caras são feras, especialistas no negócio. Não é mole, hein? Eles são referências ali no Vale do Rio dos Sinos e agora também estão em Porto Alegre. Se você é síndico, tem lugar... Teu lugar é na Objetiva Condomínios. Lá você resolve tudo com atendimento de primeira. Peça uma proposta pelo site objetivacondomínios.com.br e o nosso abraço aos CEOs da Objetivo, Luiz Roberto e a Letícia Santos, que estão completando 24 anos da nossa Objetiva Condomínios. Pedro. E também lembrando... que agora IESA é Fiat e Fiat é IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Quem é que me chamou? Não, eu chamei só para... Eu recebi aqui do Renan Silveira, tá, nosso colega de GZH, que trabalhou lá em Caxias há muito tempo. Faz 3 semanas o Juventude encerrou a parceria com a Aliá Esportes. Tá? Ela vai seguir trabalhando com o Juventude em operações pontuais, mas aquela ideia de colocar jogadores em formação de grupo, ela se encerrou agora no começo de abril. Posso tirar a ficha aí para o Guerreiro, Pedro? Claro, por favor. Eu acho que ele está sendo ingrato, Pedro. Ingrato e injusto com o Inter. Porque ele querer rescindir o contrato é um direito dele, é uma questão legal, o contrato termina no final do ano, a direção não procurou, porque não tem dinheiro depois da pandemia para renovar com ele está pensando em Copa do Mundo, ele tem que jogar, tá bem, isso tá tudo certo. Agora, acho que dizer que faltou respeito é um pouco demais, assim, para um jogador que teve um clube como o Inter, que ele estendeu a mão durante o pior período da carreira dele, que esperou por ele durante muito tempo, arcando com custos, em certa medida também. E aí agora é uma falta de empatia enorme dizer que faltou respeito, porque ele está olhando só ao seu lado, né? O Guerreiro sai complicadamente dos clubes, né? Ele saiu mal do Corinthians, o Corinthians foi rescisão de contrato também. O Flamengo ele saiu mal, ele queria 3 anos de contrato, o Flamengo queria um só, acabou brigando, acabou saindo mal dos clubes. Eu acho assim, ó, que nesse momento, o Inter pode ter errado e não tê-lo procurado para dizer, olha, é isso, a gente não vai poder renovar contigo, pode ser, mas a gente tem que levar em conta que teve uma pandemia antes, sabe? Não foi uma situação normal, assim, simplesmente esqueceram do Guerreiro.
Teve uma questão antes que influenciou na incapacidade do Inter de manter um jogador assim. O Inter está cortando salário baixo, médio e alto. Então eu acho assim, querer rescindir contrato, tudo bem, é do jogo, qualquer jogador pode fazer isso. Mas eu acho que o Guerreiro meio que esqueceu tudo que o Inter fez por ele para estar falando em falta de respeito nesse momento. Eu tenho a impressão que ele tem o direito certo de querer um futuro melhor para o seu futebol, para a Copa do Mundo, para jogar Libertadores em protagonismo, mas as razões expostas na tal nota, elas são equivocadíssimas, elas são erradíssimas, porque não há, de parte do Internacional, na sua postura pública, na sua postura oficial, seja nos microfones, seja na maneira que os dirigentes falam com os repórteres com o microfone fechado, não há nenhum sinal de desrespeito ao Guerreiro. Não há nenhum sinal de falta de ética, que é outra acusação feita à direção do Internacional. Se o Inter não quer ficar, ou talvez não queira ficar com o Guerreiro, porque não sabe o quanto ele possa render depois de uma lesão tão longa, isso é uma possibilidade que o Inter vê a partir do seu direito. Como o Guerreiro, o direito, Potter, de ir para outro lugar, porque lá ele pode ser bem sucedido. Eu só quero lembrar que Jair Soares, em 82, se elegeu governador do estado com um mote, com uma frase. O seu gancho de eleição era: quem fez, fará. Jair Soares estava se referindo à competência que tinha apresentado no governo federal como ministro da Saúde. E com isso ele vendeu o seu gancho de governo. Quem fez, fará. Tipo, eu fui competente, eu serei competente. O Diogo lembrou agora, Potter, Pedro e quem nos ouve, que o Guerreiro saiu mal do Flamengo e saiu, e antes tinha saído mal do Corinthians. Então, quem fez, fará. Pedro, a nota, ela é tão frágil, mas tão frágil, que eu tô com medo de opinar, porque aquela nota não pode existir sem a gente desconfiar que a gente não sabe de tudo. Fui confuso o que eu falei, né? É tão inacreditável a nota. Perfeito. Que tá faltando informação pra gente pra chegar naquela nota. É o mesmo que eu penso. Assim, tem mais alguma tipo coisa? Assim, é impossível expor aquilo pro torcedor do Inter e tentar agradar o torcedor do Inter. Pode ter relação com alguma dívida, Potter? Alguma dívida? É o seguinte, se o funcionário... tinha informação que tinha uma dívida, não sei de Alex, se eu quero sair da RBS, a conta que nós vamos fechar, eu e a RBS, é uma. Se a RBS quer me sair, a conta que eu vou fechar é outra. A única possibilidade de inteligência que eu vejo na nota, exposta para milhões de torcedores do Inter, é tentar dar alguma pressão, não para a direção do Inter resolver a situação do Guerreiro. Ao contrário, para a direção do Inter ter que pagar para ele sair, para ele não ser incômodo. É a única razão que eu vejo. É a única razão. Potter, me parece que eu como torcedor, Léo, eu me senti vilipendiado pela nota. Mas a nota rescisória é para os dois lados, né? Absolutamente frágil. Sim, mas ela pode ser assim e pode ser assim. Se tiver uma dívida aí, o Guerreiro está pressionando. E aí ele vai bater nessa multa. Ainda assim... Então fala isso, né? O que me parece... Claro, então fala, Potter, perfeito, Diogo, Potter, é isso aí, então diz. O que me parece é que há um conflito de perspectivas, tá? Porque o Guerreiro teve uma recuperação recorde de cirurgia de ligamento cruzado anterior. O Guerreiro comprou uma máquina que nem o Inter tem. Ele montou uma academia em casa, um centro de fisioterapia com equipamentos modernos para fazer o terceiro turno, porque ele queria voltar a jogar em março, porque em março teria eliminatórias da Copa. Ele até voltou a treinar e não teve a rodada das eliminatórias. E o Guerreiro está percebendo que hoje ele já não é mais o titular absoluto, dono do campinho. O Guerreiro hoje estaria atrás, nesse momento ele está atrás do Yuri e do Galhardo. E o tempo corre contra ele. Porque o Guerreiro tem de estar jogando, ele precisa recuperar a forma, porque ele quer jogar a Copa do Mundo. Mas onde é que faltou respeito? Até aí você tem toda a razão, não, mas aí não tem respeito nem ética, são as razões erradas. Exato, aí tem um outro lado. Ele está percebendo isso. A gente não sabe tudo. Vamos devagar que a gente não sabe tudo. Não, mas eu estou falando de postura pública, Guerreiro. Não, postura pública é outra coisa. A gente, que o cara não vai escrever de repente, eu não sei se é isso. Olha, o clube está me devendo.
Nós não vamos sair dizendo se alguma coisa vai ficar nos devendo, nós vamos cobrar lá. Tá, mas aí Guerrinha, me parece, mas aí Guerrinha, aí tem que transformar isso em outra coisa. Só para concluir, eu acho que o casamento, ele só pode ter um final feliz se as duas partes querem. Se uma não está querendo, é simples, termina-se o casamento. E aí vai ver quem é que tem que pagar, quem é que não tem que pagar, se vai precisar pagar, essas coisas todas. Mas agora, aí que é... eu também acho que o Léo não está muito errado. Ele já pressentiu que ele não vai jogar, que ele passou lá pro fim da fila. Não tem espaço. E ele tem, certamente ele tem. Porque tu não vai abrir mão, faltam 7 meses para o final do contrato. Vamos botar 700, né? São 4.900.000. Eu não tenho informação nenhuma que ele tenha frequentado a Pinel até hoje. Eu acho que ele não é louco, né? Não vai rasgar 4.900. Podendo ter em casa, claro que ele tem proposta, treinar, né, Garra? Bom, claro que tem alguém ele oferecendo tem proposta, salário, oferecendo um contrato de 2 anos que vai passar desses 4.900. Não, e tem outro ponto, Guerra, que aí entra o conflito de perspectivas. O Inter não vai se movimentar para renovar o contrato do Guerreiro. E o interesse do Guerreiro é ter uma situação estabelecida até o final de 2022, que é quando joga a Copa. Ele quer renovar, ele está pressionando para renovar, porque aí ele consegue projetar a vida dele daqui até o final de 22. Só que o Inter não está garantindo para ele que ele vai jogar, e ele está percebendo que não vai jogar, e o Inter também não está garantido que lá em dezembro, até porque o clube está cortando gastos, e o Guerreiro é um dos maiores salários, se não o maior hoje. O Guerreiro é um salário, tu falou de 700, a informação que eu tenho é de que é mais, com um pacote Mas todo. É isso, Léo, é por isso que eu disse que assim... Ó, conflito de expectativas, Diogo. Não, tudo bem, eu concordo contigo, Léo, mas é por isso que eu disse antes. Mas daí faz um acerto e sai. Não tem problema. Ele pode abrir mão do que resta a receber. Exato. Não tem problema pedir rescisão. Pedir rescisão, ele está todo direito. O que eu digo é assim, bom, então faz isso que disse o Guerrinho. Olha, é o seguinte... Eu tenho uma outra proposta, eu tenho 36 anos, eu sou guerreiro, eu quero 37. Jogar a Copa do Mundo, 37, perdão, com o guerreiro. Vamos fazer um acordo aqui e aí o Inter tá bem, tudo bem, vamos fazer o que a gente pode fazer. Exatamente, mas não fazer essa pressão, a falta de respeito. Eu não sei se o Inter não pagou alguma coisa, Guerrinha. Agora, o Inter segurou no colo um doping parado e uma lesão parada. E ele entregou tudo que ele podia. Eu vou te dar mais importante do que ter feito tudo isso que tu disse. O Internacional segurou a bronca, foi tentar salvar ele da suspensão. Coisa que ele saiu do Flamengo berrando, porque o Flamengo não colocou ninguém na posição dele, o Inter colocou. Isso foi mais importante ainda, tu ter o ombro para ir lá e tentar diminuir a tua punição que ele tinha levado por causa do doping aqui. Mas aí é que está o equívoco, Guerrinho. Então, o equívoco da nota é esse. Mas eu sei disso, só que eu acho... a falta de respeito é a falta de ética. Mas a falta de respeito deve ter outra coisa. Tem mais que a gente não sabe, exato, não é isso. Porque o procurador dele, e ele muito provavelmente liberou a nota. Eu não posso achar que o procurador escreveu a nota e não falou com ele. Claro que falou. Tudo. Bom, se ele liberou, é porque tem alguma outra coisa que nós não sabemos. Guerra, ele não tá não é que vai inocentá-lo, não é isso. Provavelmente. Não é isso. Esse assunto, por exemplo, tu trata ele entre 4 paredes. Tu senta lá e vai lá e diz, olha aqui, ó, tudo bem. O Rodrigo Caetano está no Atlético Mineiro, foi ele que me trouxe para cá, ele gosta muito de mim. Ele disse, daqui a pouco, eu estou fazendo uma hipótese, eu estou fazendo uma figuração. Olha, eles me oferecem um contrato de 2 anos. Vocês não vão renovar comigo, eu sei, hoje eu sou o último da fila. Vamos acertar uma coisa aqui, vocês me liberam, tal, fica tudo 0-0 e eu sigo a minha vida. Pronto, provavelmente o Inter deva bom dinheiro para o Guerreiro, porque, pelo que eu fiquei sabendo, tem uma prestequinha aí de 15 milhões de reais, que é mais ou menos luva, aluguel de salário, aquela coisa toda, e um salário em torno de 1 milhão. Quer dizer, o Guerreiro custa 1,5 milhão para o Internacional. E o Inter não deve ter interesse em renovar, porque vai renovar com um jogador que, quando renovar, estará com 38 anos, vindo de uma cirurgia, parado por um tempo, e tendo 2 jogadores que nesse momento estão muito melhores que eles. Então, tudo isso está justificado. Agora, se deve e não pagou, é porque não tem. O Inter tem uma situação financeira dramática. E aí o Guerreiro, que acha que tem que receber em dia, não vai receber. Facilitar a saída. E pode facilitar a saída dele justamente por isso. É porque esse tipo de situação é uma situação intempestiva. Ninguém esperava isso. Da questão, outro dia se falou no interesse possível do São Paulo, do interesse do Corinthians, mas ninguém cogitava. De uma hora para outra sai, ou seja, ninguém é maluco, nem do lado do Inter, nem do lado do Guerreiro, de simplesmente criar um problema desse tamanho por tudo que ele representa.
provavelmente... Deve ser grana. É grana, porque tudo deve ter um valor atrasado, e isso pode facilitar, inclusive, a saída dele. Daqui a pouco faz um acordo. Tem mais um detalhe que a gente precisa botar mais um detalhe importantíssimo nessa balança. Se ele não vai jogar no Beira-Rio, ele vai ficar prejudicado para defender a seleção do Peru. Ele também quer jogar para isso. Ele também quer jogar por isso. Entendeu? Talvez seja um grande motivo. Mas Guerra... Ele não... Mas o ponto, Guerra, o ponto são os termos... Vai, Léo. Não, vai lá, desculpa, acho que eu tô com um delay. Mas ele tá com o joelho inchado, Maurício, ele não tem como jogar. Nós estamos... Não, mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, eu não tiro, porque eu não tenho nem esse direito, nem a vontade, de tirar do Guerreiro a perspectiva de carreira que foi trazida brilhantemente pelo Léo com o diagnóstico. O que está na cabeça do Guerreiro? Eu fecho com o Léo em todas as vias lá. O problema é o que a nota diz. A nota expõe o Internacional como se o Inter expusesse Guerreiro publicamente. E isto não é verdade. Não precisava da nota, Maurício. A nota é inacreditável. Não precisava da nota. Mas a nota é oficial. É isso. Ué? São as razões erradas. São as razões erradas. Isso, né, Maurício? Vai lá e negocia a dívida. Só para dar uma informação aqui, o Atlético não está atrás do Guerreiro, não. Aí é informação, né? Nem não, tinha surgido como especulações. Tinha surgido do Boca Juniors também. E Boca. Mas o Atlético não tá. Os mecenas lá eles não querem mais abrir dinheiro. Tem 50 caras lá. Chega de reforços dos últimos 2 anos. Agora é fechar Tem uma relação que, claro, como o empresário, que é o Vinícius Prates, que também é empresário de Damião, de outros tantos jogadores, como ele deu uma entrevista e ele emite a nota, a gente tem batido muito na empresa. Só que a gente sabe, a relação do empresário-clube, ela é mais antiga que andar para frente. Então, divergências vão acontecer o tempo inteiro, porque aquele mesmo empresário que hoje não presta, ontem, por algum motivo, prestou. Então, tem alguma coisa que ainda não vazou. Os dois lados têm algo para dizer para a imprensa que ainda não disseram. Mas só pode ter 2 acontecimentos. O primeiro é grana, tá? Que o Internacional não teria como pagar e tal, não paga, promete, não consegue cumprir. Não é que não queira pagar, o Internacional é bom pagador, às vezes não consegue cumprir, é diferente. E a outra questão é ele poder jogar, só que nesse momento ele tem o joelho inchado. E o joelho inchado não lhe dá condição de jogo, então é um azar. O que mais interessa? O que acabou com a Superliga lá na Europa? O torcedor. O torcedor do Liverpool foi na frente do prédio e colocou assim, ó, You will walk alone. Você vai caminhar sozinho. Não é You will never walk alone, como é a música cantada em Anfield. Você vai caminhar sozinho. Eu não consigo entender onde essa nota ajuda na relação do Guerreiro com o torcedor do Inter. Só atrapalha. É inacreditável, porque aí ontem o Guerreiro precisou ler nas redes sociais que ele não fez nenhum gol contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, que ele não fez nenhum gol contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, que ele não faz gol em Grenal. E o Guerreiro não é esse cara. É um cara que se esforçou, que comprou máquina. Os garotos adoram trabalhar com ele. É um dos caras que mais trabalha no Beira-Rio. É um cara que é um exemplo que suportou no peito uma coisa de doping que foi tudo completamente mal feita. Ele consegue se safar disso, né? Que não tinha nada de doping naquilo ali. Depois ele tem lesões no joelho, recupera, volta a jogar. Isso pra gurizada, pro vestiário, é uma simbologia muito grande pra quem tá ali. Ele é um atleta perfeito. Eu não consigo entender a nota. Eu não consigo entender a nota. A nota, ela tem alguns pontos. O Guerreiro, primeiro, o Inter mudou a leitura que eu faço, o Inter mudou o eixo da negociação. O jogador reclamava... o contrato, o clube renovava, ou seja, ele recebia antes de entregar. Me parece, pelo que eu vi na questão do Patrick, também... Isso eu acho bom. Que também o Patrick já fez um beicinho e tal. Me parece que o Inter é o seguinte, cara, apresenta em campo e aí a gente conversa para renovar. Te valoriza em campo e a gente vai te premiar. Há uma inversão nesse eixo, nessa lógica. E o Guerreiro está inseguro por quê? Porque ele não sabe, primeiro, se vai jogar, e se não pode ter garantia, e pelo que eu vi quanto ao Aimoré em que ele entrou, ele estava totalmente desembocado, tanto é que ele é retirado para fazer um trabalho de reforço, e o Guerreiro quer uma garantia de contrato, porque o contrato tem luvas, o contrato tem comissão para o empresário, então ele quer garantir isso agora para poder ter garantia também. Até a Copa do Mundo, Diogo, porque vai chegar em dezembro... contratual. As eliminatórias vão estar bombando e daqui a pouco o Guerreiro tem de jogar nos Estados Unidos. Vamos chutar aqui, vou chutar um mercado. Estados Unidos, tá? Guerreiro vai jogar na Major League Soccer. É uma mudança,
é uma mudança de país, é uma adaptação, e a Copa do Mundo chegando. E aí? Ele é o cara que, não é que a seleção peruana, o Guerreiro joga na seleção peruana. Primeiro tem que fazer a seleção peruana classificar. A seleção, mas a seleção peruana é fundamental. Por isso ele quer jogar as eliminatórias. É uma questão muito pessoal. Milionário ele já está, mas ninguém rasga dinheiro, como disse o Guerrinha. Tá bem. Ele tem esse objetivo pessoal que é o que mantém com vontade, jogando, treinando. Quer disputar mais uma Copa do Mundo, é o que ele quer fazer. Mas agora, esse comportamento maravilhoso dele, Potter, essa frase... Bagé... Oi, desculpa, vai, Bagé. Não, essa frase já foi dita, mas cabe, tem alguma coisa. Um cara que paga R$500 mil por um equipamento para que ele possa acelerar a volta dele, eu não posso dizer que esse cara não está afim de jogar, independentemente de onde. Mas é isso, ele tem quer algo jogar, a mais aí. Só que ele está pensando no projeto dele, ele está esquecendo que o Inter tem os seus problemas agora. Só que esse mas eu acho que o pessoal tem realmente incrível do Guerreiro no dia a dia, Pedro, é um comportamento recorrente quando ele sai dos clubes. Ele não pensou na ele já fez o que está fazendo. Ele já fez o que está fazendo. Mas, Maurício, tem que sentar. Tem que sentar para fazer um bom almoço, regado Aurora Gran Reserva. Bom. Aí tudo muda, é top. Afinal, nós estamos falando de um grande vinho brasileiro. Aí você reconecta, né? Mas não esqueça, beba com moderação, tá? Sempre. Agora, um aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil, você tem que vir para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E por fim, vamos falar de saúde. Planos de saúde empresariais SouMed. Cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, Bagé, muito carinho pela tua e pela vida de todos, Bagé. Pedro, o pessoal está me perguntando desde ontem, eu já respondi várias vezes nas minhas redes sociais, a pessoa ficar me marcando, eu e o Potter já sabe disso. A galera está perguntando, querendo confirmar qual é a altitude de Bento Gonçalves. 690 metros. Já respondi ontem. Parem de me perguntar. Tu fica debochando, mas esses dias o Pedro diz que sente subir as escadas do Jacone, né? Então, realmente... Mas já compraram o elevador. O Valtinho mandou botar elevador lá no Jacone por causa dos velhinhos. Mas não instalaram ainda. Tu imagina quando for altitude e gramado ruim, como é que vai ser? O Cassiano lá de Capão da Canoa mandou um negócio, tá errada essa declaração do Inter, não tem nada de gramado ruim. Sabe o que ele disse? Não tinha gramado. Não, o problema, você sabe a história do sofá, Pedro? Você que é um homem que gosta de assuntos virginais, a história aquela do... Quando o cara tira o sofá da sala, ontem... Vai falar eu que gosto. Não, mas espera, deixa eu terminar. O Geninho tem os comerciais, vamos lá. Então, o Ramires ontem imaginou que o Edenilson era o sofá da sala e substituiu o Edenilson quando o problema não era o Edenilson. Tá bom, intervalo comercial. Sofazão do Maurício, Pedro. Chama aí. Sofazão do Maurício. Vamos ao intervalo comercial e logo depois tem ainda a notícia na hora certa e o Sala de Redação tá voltando. Porque, gente, que semana, hein? Tem Libertadores Sul-Americana, tem semifinal de Campeonato Gaúcho, a decisão e tem o caso Guerreiro. O que tem de coisa para falar, voltamos em seguida. São 2h03. O Sala de Redação tem Gimo, sonhar com a química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, agora IES é Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais, SouMed, carinho pela vida. Hoje, exatamente hoje, que dia é hoje? 3, né? 3 de maio. Está completando, Bagé, 40 anos do título brasileiro conquistado pelo Grêmio, com o gol do Baltazar. Um golaço, né? Golaço. Maria de Moraes Júnior. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o Rafael Bandeira dos Santos, que é nosso ouvinte, que na época era um vice-presidente de futebol. Aliás, foi um vice-presidente de futebol muito qualificado, de grandes soluções para o time do Grêmio. Olha o time que o Grêmio tinha no meio-campo: Paulo Isidoro, Wilson Tadei, os meias, Tarcísio e Odair os pontas, Baltazar o centroavante. A defesa passou por cirurgia ao longo do processo. Tinha o Shoa no início, depois virou Paulo Roberto. Tinha Casemiro, virou Paulo César Magalhães. E, acima de tudo, como essência de segurança, tinha um goleiro extraordinário, dos melhores que eu vi jogar, chamado Emerson Leão, no auge da sua forma. Tem um momento nessa campanha aí que o Hélio Andrade bota a gurizada. O Paulo Roberto estreia num jogo contra o São Paulo e joga uma partidaça com 20 anos. Paulo César Magalhães a mesma coisa. O China é fixado. O Tadei, mesmo, que é o Tadei que vai enfrentar o Grêmio agora, né? Porque ele é técnico do Brasiliense, né? Pela Copa do Brasil. E que meia, hein, Alex? Que meia que era esse homem, hein?
Para errar um passe levava meio ano. Pena que não era uma época ainda de rede social e que grande parte dos torcedores mais jovens não tenham nele a proporção da qualidade que ele entregou para o Grêmio, né? É verdade, é verdade. E tinha o Renato Sá, né, Maurício? Que entrava no segundo tempo, sempre entrava no lugar do jogador. Inclusive é ele que divide a bola no alto no lançamento do Paulo Roberto. É o Renato Sá que divide a bola no alto. E aquele jogo tem um componente extraordinário que ao final da partida o Serginho vai dar um pisão na sobrancelha do Leão, que tinha machucado no lance com o Paulo César, ponta do São Paulo, no jogo da quarta. E muito mais tarde foi saber por que o Serginho estava tão alterado, né? Ao longo da partida inteira, essa é a história, o Serginho tinha um problema de saúde e foi obrigado a jogar, para poder jogar, com absorvente. E o Leão descobriu. E o Leão passou o jogo inteiro brincando com o Serginho, provocando o Serginho sobre o fato de o Serginho estar com absorvente para jogar futebol. Quando o jogo está perdido, não há mais nada a fazer, o Leão ganha lá tempo, fica no chão e tal. Não estou justificando porque aquilo é injustificável. Mas o Serginho vai até lá e dá aquele pisão de chuteiro no Leão, que rola, jogou uma barbaridade o Leão. Mas não tem justificativa, né, Diogo? É só a explicação. Não, só que esse lance é um lance lendário e o Serginho, ele se abaixa e ele age em relação ao Leão como se ele fosse fazer um carinho, como se ele fosse dizer, tá tudo bem contigo. Sim. Aí ele coloca a mão na cabeça do Leão, é bom essa mão na cabeça do Leão, faz um afago e dá um bico à chuteira. O Serginho que tinha vindo de uma... futebol, né? Tinha vindo de uma suspensão de 14 meses por ter dado um bico na canela de um bandeirinha. Eu tava, certa vez eu estava assistindo a uma entrevista do César Sampaio, e o César Sampaio surge no Santos como uma revelação, 17 anos, e o Serginho era o dono do Santos. E aí ele conta que na concentração tinha uma TV só. E o Serginho gostava de ver novela, por exemplo. Todo mundo tinha que ver novela, porque era a única TV que tinha na concentração. E um dia o Serginho, olha que era o futebol, né? O Serginho pede pro César Sampaio ir acender o cigarro na cozinha da concentração. E o César Sampaio acende o cigarro e dá uma tragada. Quando ele entrega pro Serginho, o Serginho dá-lhe um tapa nele. Eu mandei tu acender, não é pra fumar isso aqui, não é pra fazer isso. Está errado. Ele era o dono, o Serginho era o dono. Ele tem um bar em Santos, não sei se existe ainda, que tem essa de cigarro tem uma história da Rádio Gaúcha que é boa também. Ah, é? Só pra encerrar, Pedro, ele tem o Cantinho do Chulapa. É um bar que tem o cantinho do Serginho e ninguém senta. Paulo Santana entra fumando no estúdio. Paulo Santana entra fumando no estúdio, Flávio Alcaraz Gomes comandava um programa. E o Alcaraz é o seguinte, Santana, é proibido fumar no estúdio, então eu vou apagar. Botou no peito do Flávio. Que loucura. Isso aconteceu. No Grêmio do Tele Santana de 79, o André Catimba, o Éder, eles ficavam na concentração jogando carta e às vezes o Tele vinha dar umas incertas. Aí eles colocavam às vezes uma garrafinha de cerveja embaixo da mesa, com um pano assim longo, e aí quando o Tele saía, eles botavam para cima. Aí quando o Tele ia embora, eles botavam para baixo. Mas até hoje tem migué de jogador que colocava, lugares conhecidos aqui em Porto Alegre, o garçom já sabia e ele colocava o chopp dentro da latinha de refrigerante. Então abria ali e o cara ficava... Uma galera fazia isso aí no Planeta Atlântida. Que trabalhava no Planeta Atlântida. Também, trabalhando, né? Trabalhando. É, muitas horas, né? Aí precisa de uma relaxada. Barba, sem barba. O Mário Sérgio, quando jogava no Inter aqui, e tinha ali, a concentração era em cima do Portão 8. Ele chegou um dia e queria ver um programa de noite na televisão, e só tinha uma televisão na concentração. E aí disse, não, azar, não, hoje tu não vai ver teu programa, nós vamos ver a novela. Porra, mas vocês veem a novela todos os dias, rapaz, hoje, porra, vai passar um negócio legal, um episódio aí, deixa eu dar uma olhada. Não, Vesgo, não, hoje não, que é a novela, tá bom. Mário foi no quarto, tirou a pistola da bolsa, veio e deu um tiro na televisão. Pronto. Ninguém vai ver nem novela, nem porra nenhuma. Acabou o brinquedo. No outro dia foi carinhoso, e o time foi campeão brasileiro invicto. No outro dia teve que botar uma televisão lá, tá? Verdade. O Rogério Ceni gosta de rock. O pagode é meio que uma trilha sonora do futebol. No vestiário do São Paulo, ele mandava botar rock, de preferência a Ira, né, Potter? Que os caras são super amigos dele, torcedores do São Paulo. Né? Tocava a Ira lá, tocava rock porque o Rogério Ceni mandava. E não estamos falando de lá atrás, não, né? Estamos falando de agora.
Eu tava vendo aqui a volta, né? Os regionais também, até o paulista tá mais frágil, né? Do que a gente imaginava, né? Tem os times do interior de São Paulo. A pandemia é a causa disso tudo, óbvio, né? Os gramados aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, a pandemia colabora com isso também. Há uma promessa da Federação Gaúcha de ano que vem conseguir ajudar a bancar os gramados, pra gente ter melhores gramados para desenvolver futebol sem tanto atropelo. Mas aí eu tava vendo agora que a jogada que fez o Arrascaeta para um gol de peito do Pedro. Tudo bem que o Arrascaeta não jogue tão bem assim na Federação. Ele não consegue jogar bem na seleção uruguaia. Não é o Arrascaeta do Flamengo e nem do Cruzeiro. Mas o Flamengo sobra, né? Pelo amor de Deus, cara. E o Pedro é reserva do Flamengo, né? Ele deu uma cavadinha, né? Não, sim. E o gramado não era legal lá no Raulino de Oliveira, aquele lá não é legal, não. Né? Mas é aquele negócio, o cara que sabe jogar, a qualidade é tudo, né? É tudo, não adianta. E o Pedro que é reserva no Flamengo. Reserva. O tamanho... Agora, o Pedro tá nos ouvindo aqui e faz uma lembrança importante. Paulo Pelaipe acaba de me mandar aqui um recado e lembrando, inclusive, de alguém que é um dos maiores jogadores que vestiu a camisa do Grêmio na história e que nós não citamos. Eu até busquei aqui a escalação desse título do Grêmio, que foi o De Leon, né? Lembra a escalação toda. Fazia a zaga com o Nilmar. Tá aqui, fazia a zaga com o Nilmar. Leão, Paulo Roberto, Nilmar, De Leon e Casimiro, China, Wilson Tadei, Paulo Isidoro, Tarciso, Baltazar e Odair. Ah, mas tinha volante esse time, Tinha um, Pedro. Tinha um, Pedro. Já que você quer brincar com isso, tinha um volante, chama China. O outro era meia e o outro era meia. O Grêmio do Filipão tinha dois volantes. Bom. Do Filipão tinha o dobro desse aí, imagina. Ontem no primeiro gol do Grêmio, Pedro, eu vi um lance que eu até voltei a TV aqui, eu consigo voltar para ver, para confirmar, porque com o ganho de luz, ficam os jogadores tudo muito parecidos, né? A imagem mais longe, mas teve um corta-luz e eu achei que era do Jean-Pierre e eu voltei para ver. Foi do Thiago Santos. No lance do gol. Ele articula... Momento Thiago Santos. Na sequência ele faz um passe que a Magrinhagem agora diz que é o passe quebrador de linhas. Que aí o zagueiro intercepta equivocadamente e cai no pé do Diego Souza pro gol. Exato. Mas é gol mesmo. Ele dá o corta-luz, Bagé, vai no espaço vazio, ocupa o espaço e dá a sequência em profundidade, a zaga corta e o Diego Souza faz o gol. Teria sido um passe disruptivo, Alex? É mais ou menos para ele, esses novos termos. Quem é que aqui no Sala de Redação pertence à magrinhagem? Magrinhagem é pra Eu tô um pouco acima do peso, mas eu gosto de ler sobre essas coisas. Acho que é o Potter. Eu tô acima do peso. O Potter trabalha na Atlântida também, deve estar na magrinhagem. Nós estamos na velharagem. Velharagem. Mas deixa eu aproveitar esse gancho da velharagem. Eu fiz uma manchete antes do intervalo, do Notícia na Hora Certa, sobre o sofá da sala. O Edenilson ontem foi sacrificado e me pareceu uma modificação bem equivocada, eu disse durante a transmissão da RBS TV, porque não era o Edenilson que jogava pouco. O Internacional estava jogando num modelo àquela altura em que o trabalho de meio campo inexistia, ele era substituído pela bicuda vida lá de trás, depois daquela troca de passe que não levava a nada, vinha um balão e a bola passava por cima dos jogadores de meio de campo. Quando sai o Edenilson e entra quem o substituiu, o Nonato, não melhora, e depois as trocas todas não melhoraram porque o Internacional, muito provavelmente pelo campo, mas também porque o Juventude impôs a dificuldade muitas e muitas vezes ao longo do jogo da marcação mais adiantada, o Internacional não teve trabalho de meio campo. E a saída do Edenilson de campo, acompanhada pela câmera mais de perto, deixava bem claro que o Edenilson não estava nada feliz com aquela troca, que não me pareceu bem feita. Não significa que o treinador tenha que ser demitido amanhã de manhã, mas significa que ele ontem, quando posto à prova pelo Juventude, se atrapalhou. Ainda assim, acredito que no sábado, o Internacional, pela qualidade do seu elenco, pelos seus jogadores e até pelas correções que o próprio Ramírez faça, o Internacional reverte contra o Juventude, mas o jogo é de altíssimo nível. Quem joga... O Inter tentou jogar de uma maneira diferente e foi incompetente para fazer isso. O Inter, entre cruzamentos para ali, bolas alçadas, quer dizer, essa bola longa que o Maurício referiu, foram 49 ações. O Inter fez 28 lançamentos assim direto, né? A bola do zagueiro lá por extrema. O Inter tentou jogar de um outro jeito, foi competente para jogar de outro jeito, né? Não soube jogar o jogo. Não soube. O campo forçou o Inter a isso. Agora, eu concordo que o Edenilson esteve sumido do jogo, Maurício, mas quando tu tá submetido a uma marcação,
Ou tu sai dessa marcação, ou tu atrai essa marcação para um espaço morto do campo, tu faz algum movimento que tu agregue algo. O que aconteceu com o Edenilson foi que ele se submeteu e ele passou a tarde em Bento Gonçalves olhando o jogo, ele não participou do jogo. Mas o que começa antes, Léo? Começa antes não ter o meio-campo ou o zagueiro ficar naquela troca de passe, naquela ação entre amigos insuportável e dar uma bicuda pra cima? Começa com o zagueiro, Maurício, trocando passes e o cara da frente se apresentando. E o Edenilson não se apresentou. Ontem à noite estava dando uma espiada no VT do jogo. A minha com você é só essa. Eu acredito que antes do Edenilson não se apresentar, porque saiu o Edenilson, veio o Nonato e também o jogo continuou por cima da cabeça do Nonato, é que o Inter ontem, forçado esta marcação, dava o velho e bom bico para cima. Mas foi pela bola aérea, foi pela bola aérea que o Inter chegou 2 vezes com perigo. Chegou com o Galhardo no final do jogo 2 vezes. Mas aí é cruzamento do lado do era a única maneira de chegar no gol do Juventude. Por baixo tocando não ia chegar. Aliás, eu pergunto assim, quem é que foi bem no Inter? Ninguém. Outra coisa que tem que terminar ligeiro, tira da cabeça ligeiro. O Rodrigo Dourado não é zagueiro. Ele não tem uma coisa fundamental para ser zagueiro, a velocidade. O rapaz do Juventude largou atrás dele, passou na frente, fez o gol. Não, tem que ter velocidade, zagueiro tem que ter recuperação, velocidade. Ele não é ali ele não pode jogar. Outra coisa, levou o Zé Gabriel. Mas Zé Gabriel não tinha condições. Então fica em Porto Alegre. Se não tinha condições, fica aqui. Não vai lá, vai fazer o que lá? O galeto lá é mais caro do que aqui? Então, deixa ele aqui. Eu acho que tá o mesmo preço, Guerrinha, tá o mesmo preço. Eu acho que pesou, mas é bom igual, né? Eu acho que pesou o fato do Lucas Ribeiro, e ele sente num lance na linha de fundo, né? Ele bota a mão no joelho, que é o joelho que ele machucou. E aí não, Diogo, eu acho que o Zé Gabriel, como o Zé Gabriel vem de uma questão muscular que ele sentiu no jogo contra os venezuelanos, eu acho que ele teve receio, porque daí ele perde, o Lucas Ribeiro já teria pedido para sair no intervalo. Né? E ele alongou um pouquinho mais. Então e aí ele perde os dois. Então não leva. Deixa ele aqui, está com receio, deixa ele aqui descansando, hoje fazendo um tratamentinho mais para estar pronto para quarta-feira. Não vai jogar, está com receio, deixa aqui. Vamos falar de quarta-feira e quinta-feira. Cicobi, Pedro. O Cicobi, importante. O Cicobi, Pedro. Para não perder o gancho do Cicobi, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o Crespo, porque o Crespo, que não perdeu para o Corinthians e segue sem perder a não sei quantas partidas, no final do jogo, ele é um cara super estudioso, 9, obrigado, Potter, um cara de análise de desempenho, sabe? Aliás, o cara do Corinthians fez um pênalti que eu vou te dizer. O gol do Luan, hein? Que gol, bucha. Não, é que o Crespo no final do jogo, Guerrinha, ele chega e diz assim, não, tem horas que tu tem que jogar e tem horas que tu tem que brigar, lutar. E ele faz o sinal assim, né, a mão espalmada e a outra mão fechada batendo. Tem horas que tu tem que brigar. O Inter é uma frase que ele diz, o Inter não soube jogar o jogo. Ele usa essa frase e essa frase foi pintada no vestiário de São Paulo, escrito em castelhano. Foi. É onde as pernas não chegam, que chega o coração. Ele chamando para esse espírito. Ele foi o Diogo falou em treinador, o Diogo falou em treinador estudioso, eu me lembrei da Facate. Sabe por quê? Porque pela avaliação do Beck, a Facate é a 5ª melhor do Brasil. Só isso, Maurício. Tá então, você pode ser Facate, certo? Tintas Killing, a tinta gaúcha. E para calcário e argamassa, confie na vida. O Julinho. Não sei. Que barbaridade. Não apareceu. E o Toigo não te ligou? O Julinho nos largou de vez, né? O Toigo é só sinal de fumaça, Pedro. É só sinal de fumaça. O Toigo é jogo duro, hein? Não vai atrás. Esse é mais complicado que o outro. Que o antecessor. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Estamos de volta, 2h22, a última parte do Sala de Redação. Ouvi o Guerrinho Maurício dizer, Potter, que Grêmio Internacional passam com alguma tranquilidade, apesar do Inter ter perdido para o Juventude. Qual é a tua avaliação sobre isso? Tu tá tranquilo em relação ao final de semana? Só tiro alguma tranquilidade de minha parte, tá, Pedro? Vai ser suando em bicas e custando sangue. Não é com alguma facilidade, não. Eu também acho que não é vários corpos, mas vai passar na frente no disco, pode ter certeza. Tá bom. Feitos os remendos aí da minha afirmação, fala, Potter. Eu não preciso falar mais nada, né? Porque era exatamente isso que eu ia falar. Então concordo com eles, é isso aí. Tá bom. Jogo. É um trabalho em movimento acontecendo agora. Não tem altitude no Beira-Rio
e não tem gramado ruim no Beira-Rio. Não há desculpa para um futebol ruim no Beira-Rio. Onde é que entra o Tyson quarta-feira? Olha, o Tyson, ele vai abrir o Beira-Rio, ele vai ter a chave do Beira-Rio. O Patrício talvez não jogue, né? Ele vai ser capitão, vai jogar no time, não tem o menor cabimento. Tem o Tyson não tirar as camisetas dos plásticos e organizar antes o vestiário. O Tyson, ele é tudo no Beira-Rio a partir de agora. Absolutamente tudo. Não jogam Palácios e muito provavelmente Patrick, né? A lesão muscular, no meio do conforto muscular, né? Então, os dois lados, tem os dois lados para escolher. Eu acho que entra no time o Tyson, e acho que a outra peça não é o Vidal. Yuri e Galhardo. Eu acho que é Yuri e Galhardo. Ou pode ser Praxedes no meio e Maurício na ponta, como ele já usou. Mas o Tyson... O Grenal não deu certo. Yuri e Galhardo. Tomara que seja Yuri e Galhardo pro bem do Internacional, para ter letalidade, para ter conclusão a gol, porque o Maurício tira essa verticalidade, né? Mas enfim, ele mudaria nesse time do Inter. Mas o Maurício é um titular dele, né? Ele está utilizando o Maurício do Grenal para cá. Mas jogaria por dentro, Alex. O Maurício por dentro, porque o Tyson vai estar num dos lados. Como está fora o Palácio e fora o Patrick, o Tyson nesse momento entra num dos lados. E você não tira o Maurício da função que ele rende melhor, que é por Mas dentro. você sabe, né? Você sabe como é treinador de futebol, né? Você sabe? Como é que é, Potter? Como é que ele é? Treinador de futebol é o seguinte, Tyson no banco. Começa no banco. Para se ambientar, né? Bagé. Discutir pra cacete. Daqui a pouco, como não tem Palácios e não tem... Facilitou o trabalho dele. Não tem Patrick. Não ter os dois. De repente, Marcos Guilherme, pelo lado direito. É uma possibilidade. Está escrito. Tá na lista. Não tem dúvida. Escuta, Bagé, e o Grêmio, depois de ter ganho o jogo, é páreo corrido? Terminou? Eu penso que não tem páreo corrido e não é vacina, Pedro. É a realidade. Nós abrimos o programa falando e tentando analisar um Grêmio que tem vários aspectos positivos, né? Porque vem ganhando, o resultado é soberano e a maneira que o Grêmio está se colocando em campo, mais competitivo, mas ainda tem uma dificuldade, por vezes, na bola aérea defensiva, e isso é perigoso, porque para o time, se o Caxias tentar trocar figurinha com o Grêmio, vai piorar a situação, vai ficar um pouco mais salgada a sopa. O que vai fazer o Caxias? Vai tentar explorar alguma deficiência. Então o Grêmio tem uma deficiência muito grave hoje, que é essa bola aérea defensiva. Ano passado o Grêmio tomou um chocolate do Caxias, mas, te lembra? Não, foi pior. O Grêmio pegou o Caxias 4 vezes no ano passado e perdeu 3. Foi muito pior. Mas eu acredito em nova vitória do Grêmio. Penso que o Grêmio competitivo, jogando e se preocupando em jogar dentro do campo do adversário, não é um Grêmio que está administrando. E no momento não tem bola para administrar. Eu acredito que passa, mas sem páreo corrido. Pois é, então temos aí um final de semana... dupla Grenal contra a dupla Caju, Juventude na frente e Grêmio na frente. Final de semana vai ser mais complicado pro Potter, Pedro. Eu tô um pouco mais tranquilo. Não, pelas evidências, pela atual circunstância. O Bagé tá tentando me tirar do sério. Mas o Potter sem querer te tirar do sério. Se o Inter for eliminado pelo Juventude, o treinador vai ter que explicar. A primeira competição ele tá fora da final, como esteve no ano passado o Cudê. Aí o grande teste é da direção do Inter. Aí é o grande teste. Aí entra o primeiro grande teste de Alessandro Barcelos e sua comissão de futebol. A direção já está sendo testada, Potter, nessa questão Guerreiro. É o primeiro grande nó que ela não, desculpa, Léo. Beleza, concordo. Agora, ser eliminado na semifinal do Gauchão não tem comparação com isso do Guerreiro. Isso do Guerreiro vira um grão de areia num oceano. Ser eliminado pelo Juventude em casa, no sábado à noite, no começo de trabalho no Gauchão, é muito, mas é muito maior que é o começo de trabalho. Sabe por quê, Léo? Porque a torcida está com o Inter e a direção, no caso Guerreiro. Por tudo que foi apresentado. Não era se o Inter for eliminado no Gauchão na semifinal, a torcida não estará com a direção. Se o Inter for eliminado da final do Gauchão, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão contabilizar. Tem um Grenal e uma eliminação. Perdeu o Grenal e foi eliminado. Eu sei o que vai acontecer. Vai ter Grêmio e Juventude, eu sei. Bom, o Cudê persistiu e fez um bom Brasileirão. Não era hoje de manhã a reunião do Inter com o empresário do Guerreiro? Agora início da tarde. Então tá. Que mais atletas o Vinícius Prates tem no Inter? Não sei. Sempre teve bastante, não sei. Lembra? Não sei. Damião, Nico Lopes, ele tem no Grêmio o Bob Sim, ele tinha o Guilherme, aquele jogador que foi bem no esporte. O Everton sem bolinha.
O Everton sem bolinha dele também. Sem bolinha. Tá, então, guris, olha aqui, ó. Vamos chamar o alemão, porque o alemão tem coisa muito importante para nos contar no Gaúcha Mais que vai seguir, tá legal? Enquanto isso, eu digo a vocês muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tantas presenças ilustres aqui no Sala de Redação. E, alemão, me conta o que tem pela frente aí, alemão, as vacinas, tudo que tá rolando, alemão. Pedro, Porto Alegre está ampliando agora, a partir deste início de tarde, o grupo das comorbidades para vacinação contra o coronavírus. Nós vamos trazer o serviço e acompanhar a movimentação nas unidades de saúde que estão fazendo a vacinação. Vamos falar também sobre a retomada das aulas presenciais na rede estadual. É o início para as crianças menores, educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Em Porto Alegre, pelo que a reportagem apurou pela manhã, raridade é encontrar uma escola estadual já com aulas presenciais. O Gaúcha Mais vai conversar daqui a pouco com duas diretoras, uma de uma escola que voltou com os primeiros alunos e outra que ainda se prepara para o retorno. E hoje, Pedro, tem o quadro A História da Minha Vida. Vamos conversar com um dos grandes nomes da cultura, da TV, do cinema no Rio Grande do Sul. Werner Schinemann vai contar a trajetória para os nossos ouvintes, Pedro. Muito bem, o sinal marcou 14h30, o Sala de Redação terminou. Vem aí, Gaúcha Mais. Tchau, fui!